É uma iniciativa que já faz parte e é intrínseca aos alverqueses. Por este espaço ser o espaço que é, o espaço mítico de Alverca, onde está o Pelourinho, onde se reúne esta moldura humana em torno da cultura. Esta é uma oportunidade, é um privilégio ter próximo de nós uma experiência destas. Portanto, a Câmara Municipal está de parabéns e as organizações que estão neste projeto estão de parabéns. Esta iniciativa, esta programação cultural do Segada continua de facto a surpreender-nos e a ser uma mais-valia para toda a cidade e para a programação das noites de verão da Câmara Municipal. O balanço não podia ser mais positivo, de facto estamos em crescendo, há cada vez mais gente adere efetivamente à iniciativa e de facto é uma aposta ganha e para nós é um gosto manter esta parceria com o Segada Grupo Teatro. Estamos no ar em 3, 2, 1, uma grande salva de palmas. Ora, sejam bem-vindos, obrigado. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Noites do Lar do Pelourinho. Este ano, a partir aqui do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, por razões de pandemia não podemos estar todos juntos na Praça João Mantas. Mais uma vez sublinhar que esta programação, que este ciclo é feito com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e da Direção-Geral das Artes da República Portuguesa, entidades públicas sem as quais não seria possível desenvolver estes espetáculos, este ciclo de espetáculos presenciais e para a internet. Aliás, aproveito para dar um abraço a todos aqueles que estão aí nos dispositivos eletrónicos a acompanhar mais esta emissão. Bom, hoje temos connosco os Ursos de Lume, imagino que alguns de vocês saibam, já conversámos lá fora sobre isso. Vou-vos pedir que mantenham sempre a máscara colocada, demais, sintam-se inteiramente à vontade. Vou terminar as palavras porque é para ouvir música que aqui estamos todos e vou-vos pedir um grande aplauso, senhoras e senhores, convosco, Ursos de Lume. Código Mário, sim.
estarem aqui presentes, a casa cheia, dentro da possibilidade, não é, que nós temos. É um grande prazer estarmos aqui de volta ao Teatro Ildefonso Valério. Estivemos aqui no início do ano, também foi muito fixe o concerto, muito bom. Temos grandes recordações desse dia, apesar de estar tudo vazio aqui, mas foi muito bom. E hoje acho que vai ser bem melhor. Espero que vocês gostem. O primeiro tema... Obrigado. O primeiro tema que tocámos chama-se Larouco. Para quem não sabe, Larouco é uma serra que existe ao pé de Monte Alegre, uma serra muito bonita. É a segunda maior elevação do país e também tem o nome do deus Larouco, deus galaico-doriense, que era adorado naquela zona. Bom, o próximo tema chama-se Escuro Inverno, para contrastar aqui com o calor que vai aqui dentro. Espero que gostem. Muito obrigado.
obrigado. Descansar um bocadinho. Estes 2 temas que nós tocámos chamam-se Brahmas Parte 1, Brahmas Parte 2 e são 2 temas que vão sair no nosso próximo disco que, se tudo correr bem, para o final do ano estaremos a apresentá-lo. Contamos também com a vossa presença nessa altura, mas pronto, ainda falta um bocadinho. Para manter aqui a nossa temática e contrastar com o calor, vamos tocar um tema chamado Memórias de Inverno.
ou seja, tocámos há muito tempo, ainda não tínhamos bem a certeza do que queríamos fazer e pronto, vocês estão a ver, acho que é a primeira vez, como deve de ser, acho eu. Portanto, está assim ainda um bocadinho verdinho, espero que tenham gostado. Chama-se Serra Acima e é quase a imaginarmos que estamos numa caminhada a subir a serra. Bom, o próximo tema chama-se Encruzilhadas, é do nosso álbum chamado As Árvores Estão Secas e Não Têm Folhas e espero que vocês gostem. Muito obrigado.
a gaita galega e bombo do Minho. Ali atrás o Tiago Araújo. O nosso xamã anda aí de um lado para o outro. O Garaújo. Bom, vamos agora voltar aqui às gaitas de foles e às percussões. O próximo tema chama-se Ibéria Oculta, dá o nome ao nosso primeiro disco. Um disco lançado, salvo erro, em 2011, 2012. Com esse nome, Ibéria Oculta, engloba um bocadinho as tradições da Península Ibérica, Portugal, Espanha. Toda a tradição, costumes, paganismo. E é um bocadinho isso que essa música representa, pronto, para nós, pelo menos. Espero que vocês também consigam sentir um bocadinho essa essência que está ainda muito viva na nossa cultura. E que nós, pronto, aproveitamos celebrando com Caixa de Guerra da Beira Baixa, Caixa Domingo, Bombo Domingo, Gaita Transmontana, Rabel, Viola Campaniça do Alentejo. Portanto, fazemos assim um bocadinho esta compilação de ambientes, de saberes, de costumes e pronto, trabalhamos isso à nossa maneira e fazemos este tipo de música e espero que vocês gostem. Ibéria Oculta, e se alguém quiser depois no fim, obviamente falem connosco, temos esses CDs disponíveis. Espero que gostem. Muito obrigado.
obrigado a vocês, muito obrigado lá em cima ao técnico de luzes, ao técnico de som e à equipa que estava aqui a fazer esta brincadeira. Foi um bocadinho improvisada, há bocadinho no soundcheck, da iluminação, dos trovões. Portanto, foi para nós também uma surpresa. Muito obrigado a vocês aí em cima. E o tema tem um nome bastante sugestivo, chama-se Tempestade. Também é um disco, é um tema do nosso primeiro disco, do Ibéria Oculta. E a seguir vamos partir para um tema, para não variar, um tema que se chama Geada Negra. É sempre mau tempo e frio. Espero que gostem. Muito obrigado.
nosso último tema, chama-se Cornos das Alturas. Queria agradecer mais uma vez a vocês, a quem está em casa também, a toda a equipa do teatro, Ildefonso Valério. Muito obrigado ao Vladimir pela paciência toda e pela ajuda. Ao Sérgio também. Anda, Sérgio. Anda a falar. Viva! Eu estava a estranhar, o Sérgio não aparecia, mas... Sérgio, é o meu segundo nome, também é verdade, é Sérgio. É Sérgio. Ricardo, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, eu. Gonçalo, Tiago, Hugo. Tiago está ali. Viram? Não me baralhei. Muito obrigado por terem aceitado o convite. É fantástico, nós já tínhamos estado juntos em fevereiro, já na altura do confinamento. Na altura estivemos nesta mesma sala, também para uma emissão em direto. Na altura não era possível ter público, nem sequer mantendo as distâncias devidas. Ricardo, não resisto a perguntar-te como foi a vida dos Ursos de Lume desde fevereiro passado até agora. Bom, foi com poucos concertos, obviamente. Fizemos algumas apresentações, uma na Casa do Fauno, pela medieval Casa do Fauno. Fizemos também uma outra live aqui perto também, mas muita pouca coisa. Mas aproveitámos, pronto, para compor, para gravar. Aproveita-se o tempo de outra forma, não é? Vou-te pedir que fales ao microfone para que lá onde estão os dispositivos também possam... Estava a dizer que, pronto, não foi um ano com muitos concertos, não é? Mas aproveitámos de outra forma a gravar, a compor. E pronto, por isso temos aí o disco prontinho. Para o final do ano está aí a aparecer. Disseste-nos que foi possível fazerem outras emissões também em live streaming? Fizemos, sim. Sim, e qual é o resultado? O que é que vocês, enquanto músicos de palco e desta presença, o que é que vos parece esta forma de estar agora utilizando as novas tecnologias? Eu sei que na emissão temos pessoas dos 4 cantos do mundo e é uma característica vossa. Pois, ainda bem. Há fãs vossos nos 4 cantos do mundo que, se não fossem estas exatamente. ferramentas, um abraço para todos vocês. Qual é a vossa sensação? Olha, é uma grande surpresa e também uma possibilidade de podermos mostrar de uma forma mais natural, apesar de ser através de um ecrã, não é? De forma mais natural, porque, por exemplo, na outra vez que estivemos aqui, podíamos ter a possibilidade de falar com as pessoas, víamos os comentários. Pronto, e lá está, como tu dizias, não é? Pelos 4 cantos do mundo, foi uma grande surpresa saber que havia público que nos ouvia, que nos seguia, que comprou o bilhete. E pronto, falámos com eles e eles provavelmente, se calhar, também gostaram do que viram, e espero que sim. Para todos eles um grande abraço. E eu acho que é o que levamos bom, pronto, daí é poder fazer esta possibilidade de chegar mais longe a pessoas que se calhar não conseguiam ver de outra forma, não é? Se calhar haviam vídeos da banda no YouTube, mas não era a mesma coisa, não é? Não estava a comunicar com eles. Aqui estamos assim, em direto. Estamos em direto. Este adeus é em direto e ao vivo. Esta palma é em direto e ao vivo. E este público fantástico está aqui em direto e ao vivo. Um grande abraço para todos os que estão lá em casa. Vocês já têm trabalho gravado. Quantos discos têm vocês? Ou seja, antes desta paragem forçada que todos nós não podíamos sequer sonhar da pandemia, os Ursos de Lume já tinham um trabalho discográfico feito e um percurso já tínhamos, temos cerca de 11 anos de banda, pronto. E quantos discos? Temos 4 discos 4 discos e 3 EPs. 4 discos e 3 EPs. Sim. Os EPs, para quem não tem noção, são aqueles álbuns que não são nem singles, ou seja, não têm só 2 ou 3 músicas, nem são um long play, ou seja, um álbum completo. O EP é um conjunto de músicas que fica ali no meio entre um single e um longa duração. Exatamente, é isso mesmo. Como é que o vosso público, como é que as pessoas que nos estão a ver, quer este público, quer quem está lá em casa, pode ter contacto com os vossos trabalhos discográficos? Bom, olha, quem está aqui pode falar connosco no fim. Estejam à vontade. Quem está Falha-nos a presença. Exatamente. Quem está em casa, hoje em dia com as redes sociais, com os motores de busca, se puserem Ursos de Lume, vão parar ao nosso site, vão parar ao nosso Facebook, Instagram, o nosso Bandcamp. Temos lá o nosso merchandise todo. E pronto, e podem ouvir a música. Facilmente entram em contacto convosco e exatamente. Vocês fazem chegar todo o material. E nós fazemos chegar o que quiserem. E hoje em dia também circula por via digital. Também. Quem quiser ouvir também está disponível para ouvirem o nosso trabalho. Sabes uma coisa, Ricardo? Das bandas, dos conjuntos, dos músicos com quem temos falado aqui neste ciclo de música das Noites de Lar do Pelourinho, embora a partir do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, tem-nos partilhado que na impossibilidade de realizar concertos ao vivo,
os músicos têm-se vocacionado para trabalhar em estúdio, para gravar novos temas e para preparar novos discos, e na esmagadora maioria estão a sair discos novos. Também é o vosso caso? Sim, precisamente. Verdade? Era isso que eu tinha dito há pouco. O disco esse que vamos a partir de lançar no final do ano, já está todo gravado, está tudo misturado. E estiveram a gravar quando? Tivemos a gravar precisamente, começámos no final do ano passado e foi até, salvo erro, abril. Então neste momento o disco está a ponto, está gravado? Prontinho. Tem data de estreia? Ainda não temos data de apresentação, mas será outono, assim, um outono tardio, inverno. Outono-inverno? Ou então inverno, ou então primavera-verão. Ou então primavera-verão? Estou brincando. Ou outono-inverno, ou inverno-primavera. Ok, portanto, vocês imaginam que, juntamente com o álbum, terá também todo um guarda-roupa que dependerá da estação do ano, não é? Portanto, está toda aqui uma coleção de moda que suporta. Exatamente, mas vocês, como viram, não conjuga muito bem com o verão, esta banda. Todas as músicas, pronto, tem sempre uma alusão ao frio e ao inverno, e não sei porquê. Falamos sobre isso também, Ricardo. Esta estética musical, de onde são estas origens? De onde é que nasce um grupo jovem, posso dizê-lo, vocacionar-se para esta estética musical e com instrumentos musicais? Reparem, isto são coisas feitas com pelos. Podemos observar que em algumas têm pelo e tudo. Como é que vocês vieram aqui parar e quais são as origens desta cultura? Nós estamos todos unidos por causa de uma pessoa que está aqui presente, que é o Gonçalo do Carmo. O Gonçalo foi, o elemento... Ele é o culpado, não é? Ele é o culpado. Ele é está no início da história dos URSS, porque era nosso professor, foi meu professor de gaita de foles, foi professor do Hugo também, foi professor do Tiago, que já cá não está. Se o Tiago nos estiver a ver, parabéns, Tiago, ele faz anos hoje, está na Polónia, foi um dos fundadores da banda. Lá está, será uma das pessoas que estará ligado digitalmente da Polónia. Ou seja, nasceu de uma forma muito natural, ou seja, os fundadores tinham ligação a zonas como Trás-os-Montes, Beira Alta, e então, de alguma forma, sempre tivemos expostos um bocadinho a esta cultura. E depois fomos desenvolvendo a nossa atividade musical noutras áreas, mas tínhamos sempre um interesse pela música tradicional, pelas raízes, até um pouco mais pagãs, pré-romanas, que ainda existem. E então, de alguma forma, isto é uma imagem que nós fomos criando de como seria um Portugal pré-romano na nossa cabeça. Ou seja, temos aqui um objeto musical que é alvo de estudo da história da música tradicional portuguesa, correto? Sim, isto exatamente. É mesmo nosso, não é? Os instrumentos são, agora a composição, ou seja, o que a gente compõe é um bocadinho baseado em toda a formação que nós tivemos, não é? De várias áreas, uns vieram do clássico, outros vieram do jazz, outros vieram de música clássica, como percussão clássica, outros simplesmente autodidatas, mas com um interesse pela cultura. Ou começa a estudar percussão para a orquestra, imagino, lâminas, tímpanos, e acaba aqui atrás dos caretos. Exatamente. Ou seja, há uma desconstrução dessa escola, pronto, de alguma forma, que a gente traz para aqui e pronto, e criamos isto. Gonçalo, não resisto a perguntar-te, se tu és o culpado, explica aqui a estas pessoas todas como é que tu juntaste estes elementos e como é que deste forma aos URSS de Lume. O que é que tu imaginavas quando os encontraste? Na verdade, o Ricardo foi muito generoso, porque eu não sou assim tão culpado como isso. A única culpa que eu tenho é ter sido professor deles, mas quer dizer, eles é que se juntaram e convidaram-me mais tarde e é uma grande honra estar aqui. Portanto, o Ricardo é o grande fundador, é a grande cabeça deste projeto e ele é que nos acoplou depois, progressivamente, por camadas, uns aos outros. Vocês já repararam, ninguém quer aceitar a responsabilidade, não é? Nem o professor. Diz, não, eu só dava aulas. Fala-nos um pouco, Ricardo, destes instrumentos, alguns mais particulares. Eu vejo que esta não é uma guitarra normal, portanto isto é uma guitarra com 10 cordas, correto? Exatamente. 10 cordas emparelhadas 2 a 2, portanto, fala-nos um pouco sobre a origem destes instrumentos. Estamos a falar de instrumentos artesanais, imagino. Sim, exatamente. Isto é uma viola alentejana, chama-se viola campaniça, é um dos cordofones portugueses. Pronto, daquela região do Alentejo, acompanha o canto e o toque. Pronto, a gente aqui utiliza de uma forma completamente diferente, não é? Com uma afinação que serve os URSS de Lume, com pedais de efeitos,
Quem tiver Portanto, a ver temos e aqui quem... o tradicional e o moderno, não é? Portanto, temos aqui alta tecnologia, não é? Cheia de transformadores, luzes de LED acesas e uma vela campaniça de... E aquilo é o quê, Ricardo? É um rebel. É um rebel. Exatamente. E aquilo, fala-nos um pouco, É é artesanato, portanto, é instrumentos feitos à mão, não é possível Exatamente. encontrá-los de outra forma, Não, não há indústria encomenda. nenhuma. Não. O Henry Ford inventou a linha de montagem para o automóvel, mas não Mas há ainda não, quem não. tenha inventado. Este é artesanal, como tudo o que está aqui é artesanal e é feito por luthiers. Este é um rebel da região da Cantábria, de Espanha, e é um antepassado do violino, um instrumento de origem é quase uma réplica de um instrumento medieval. Ou seja, e tem 3 cordas, não é? 3 cordas, Eu posso exatamente. ver. O violino tem 4, portanto, Sim. são semelhantes, mas depois, se Há de ser um repararmos antepassado. Sim. E aqueles instrumentos são de quem? Como é que nasce este corno? Eu acho imensa graça. Os cornos. Porque isto faz-me sempre lembrar aquilo que nós estamos habituados a ver dos vikings, não é? Que eram usados em batalhas, não é? Os exércitos Sim, eram usados na Europa toda, não é? Não é só... Pronto, mas muitos deles eram usados às vezes para o gado, para dar sinais ao gado. Exato. Tal como nos exércitos, como eu disse há pouco. Exatamente. Não é? O pastor às vezes tinha um corno pequenino para comunicar com os animais. Isto é tudo, pronto, cornos de vaca barrosã, alguns deles. Outros corno de Isto carneiro. é difícil de fazer. Às vezes é mais difícil, o fazer não é difícil, é preciso conseguir encontrar um que esteja afinado, por exemplo, numa nota certa. Exato. E que Em possa si bemol com a gaita transmontana, em ré com o rabel, em dó com viola campaniça. Isso é o trabalho de pesquisa e dá trabalho, pronto. Ou seja, o Conseguirmos de alguma forma encontrar esses cornos. Ou seja, eu não resisto a partilhar isto convosco. Quando temos um instrumento artesanal, ele tem que dar uma nota precisa para se harmonizar com os restantes instrumentos. Ou seja, pô-lo a dar uma nota é relativamente fácil, mas dar uma nota afinada que seja passível de ser orquestrada com o resto da banda... Obedece a leis da física também os cornos, ou seja, Claro. o comprimento deles, a largura, tudo isso. Desculpa, Ricardo, Não, resisto a não. brincar um bocadinho. Sim, mas tem que ver com áreas e com volumetrias. São essas as leis da física que o Ricardo se referia e que são feitas, lá está, por artesãos com grande minúcia. Mais coisas. Temos chocalhos também. Isto serão o quê? Sementes, imagino? Não, isto é unhas de cabra, badalos Vou por aqui. Estão ali 3 patrimónios da humanidade agora, já são os badalos portugueses. Depois uma caixa de Barabás. Os badalos são património da humanidade. O que são os badalos? São badalos. Hugo, dá-nos uma ajuda. Já agora, não sei se alguém está em condições de... Beto, vou pedir ao Beto que venha aqui ao palco, se calhar está mais perto, e pedir à nossa realização que dê um plano, porque e estamos a falar de um objeto tipicamente português. Exatamente. Ou... Isso é que o gado bovino usa esse tipo de badalos. Ou seja, estamos a falar do... Exatamente. Mas não é? Portanto, É o que é, Património da humanidade. Exatamente. Fantástico. Eu ouço alguns sorrisos contidos na plateia. É verdade, não, mas isto... Faz tudo parte. Olha, os bugalhos são apanhados em Trás-os-Montes. Também. Bugalhos, isso é o quê? É uma semente? Pergunta? Isto aqui é do carvalho. São as bolotas do carvalho. Ou seja, temos aqui a mãe natureza Em harmonia musical, não é? Para fazer sim. isto. É preciso também estar repleto destes elementos para também dar uma inspiração para fazer um determinado tipo de música. Claro. Ou seja, se não tivermos imbuídos nisto, já não vai ser uma coisa, já não vai ser o resumo. Claro. E talvez a força do vosso espírito musical venha mesmo a nascer daqui, não é? Há umas certas entidades que a gente chama o capitão, o capeta, o capetinho. São pequenos diabinhos que andam connosco. Mafarricos. Exatamente. O capeta é muito utilizado em português do Brasil, não é? Como referência a Lúcifer, Belzebu, etc. É isso mesmo. Bom, vamos se calhar para... Eu não sei se alguém quer fazer alguma questão, mas sintam-se à vontade. Boa, Vladimir. Temos o Rob que está em Espanha e ele pergunta quando é que sai o novo álbum. O Rob que está em Espanha pergunta quando é que sai o novo álbum. Ricardo, responde ao Rob. Ele não fala português. You've got to speak in English, please. Mas o Rob é espanhol? Puedes hablar castelhano, se preferes. Mariana Pisa, que está na Noruega e diz que tem muitas saudades vossas e beijinhos. Um beijinho para a Mariana também. Um abraço para o Rob e... se o Rob está em Espanha, se calhar fala espanhol, não sei. Ele escreveu em inglês. Inglês. Oh. Rob, hi Rob. Hi Rob. I guess the new album... Também fala espanhol.
Fala espanhol. Pronto. Então, se calhar, falo português com o Rob. Rob. Um abraço para o Rob. Rob, o nosso novo álbum provavelmente sairá no final deste ano. Ok? Um grande abraço e obrigado pelo apoio. Rob, eu vou lá estar também. Quero um convite para o lançamento do álbum. Mais, Vladimir. O Edgar pergunta como é que surgiu o nome, Urzelum. O Edgar pergunta, como se, eu estou a repetir porque como o Vladimir não tem microfone, o Edgar pergunta no chat da emissão como é que surgiu o nome Urzelum. Quem quer responder? É o Ricardo que responde tudo, não é? Pronto, eu respondo. É? O Hugo dizia-me em bastidores, não, eu não falo tudo com o Ricardo. Falo tudo com... Oh, Hugo, como é que surgiu o nome Urzelum? Eu estava lá, não sei. Viram? O nome surgiu, estávamos a fazer uma espécie de um brainstorming, de uma tempestade cerebral. Não com trovões, estávamos num café, um café que existia na Zona da Graça. Por acaso foi na primeira vez que nós tocámos ao vivo com o nome da banda. Estávamos nesse café a pensar num nome, como é que vai ser, como é que não vai ser, e a Sara, que é a minha mulher, ela lembrou-se de uma imagem de alguém na noite com uma urza a arder, a fazer assim uma espécie de um risco, assim, na noite. E o arrastado da urza a arder deu o nome Urzelum. Que giro. Pronto, foi assim. Ok. Temos mais mensagens, Vladimir? Ei, né? Boa. Para ela, palmas para a Sara. Palmas para a Sara. Vladimiro, mais mensagens não, vamos para mais músicas. Eu não sei se alguém aqui presente quer aproveitar este momento para fazer aqui alguma questão. Vejo ali um senhor. Ou seja, este senhor, eu estou a repetir, o senhor não tem microfone e também não lhe vamos poder passar o microfone agora por questões da pandemia. Lamento. Vou repetir, ficou curioso com que instrumento? Tiago, queres falar? Queres falar, Tiago? Não fala, agora fala ao Tiago um bocadinho. Posso? Tiago, explica lá, mostra aí, Tiago. Posso ajudar? Ok, precisas de ajuda? São os crotalos. Crotalos? Podes falar aqui, Tiago, se calhar. Sim, vai ali, por favor. Portanto, este instrumento chama-se crotalo. Crotalos porque são dois. Exatamente. E é da onde? Isto foi na zona da... Fala ao microfone, por favor, senão as pessoas lá em casa não vão conseguir ouvir-te, por favor. Não é, na realidade, isto é uma história que já vem daqui de há muitos anos. Mas aproxima-te um pouco mais do microfone, por favor. Pá, isto é muito para mim. Como? Não consigo. Pronto, exato. Isto é uma história que já vem de há muitos anos e a pessoa que fez a pergunta é ali o nosso amigo Alexandre Gabriel. Ele sabe. Eu já sabia. O Alexandre está com ela fisgada. Por acaso eu gostava muito de ouvir a falar sobre este instrumento, porque eu não conheço ninguém. Mas melhor fala um do que bocadinho tu. mais próximo, Tiago, que eu Não sei que as pessoas lá em casa não. não... sei se poderíamos chamar o Alexandre Gabriel, que ele realmente conhece mesmo este instrumento a fundo. Verdade. De onde é que ele é praticado. Não sei É verdade. Não, isto é uma brincadeira, isto é uma espécie de uma piada que nos fizeram agora. Porque há muitos anos, agora vou contar, há muitos anos estávamos numa feira medieval e tivemos que, em bom português, encher um chouriço. Pronto, tivemos que encher um chouriço em frente ao público. E então, o que é que a gente pensou? No instrumento, não vou dizer mais ridículo, mas assim o menos exuberante, por assim dizer. E pegámos nele e explicámos a origem dos crotalos ou dos craquebs, como se diz em marroquino. Eles vêm de Marrocos. E então isto é uma piada que o Sr. Alexandre Gabriel, que está ali, grande abraço, Alex, por teres vindo, está a fazer só para apertar connosco um bocadinho. Mas eu vou dizer, chama-se craquebs. O Gonçalo teve 7 anos em Fez a estudar. Era isso, não é? Era isso, pronto. Em Fez,
é uma zona em Marrocos em que se toca esse instrumento. E então, pronto, isto é uma brincadeira que ele está ali a fazer connosco. É uma espécie de castanhola, não é? Castanhola, Portanto, há de ser da família. Castanholas árabes, por assim dizer. Ok, e metálicas. E metálicas, e metálicas. Ok. Acompanham também a produção. Eu consigo ouvir o Tiago a rir aqui atrás de mim. Eu consigo ouvi-lo aqui. Mais alguma questão com segundas intenções na plateia? Não, vejo-me pulgar para cima. Bom, vamos continuar com a música dos de Lume. Mais uma vez, Gonçalo, Ricardo, Tiago, Hugo, obrigado por terem aceitado o convite. Espero que se tenham divertido. E também obrigado por preencherem com esta cultura também esta programação das Noites do Lar do Pelourinho. Nós gostaríamos muito de estar ali naquela praça, como podíamos ver na emissão que está ali a passar naquela praça, mas por questões pandémicas não pôde acontecer. E perante essa situação, perante ou cancelarmos a programação ou passá-la para aqui, nós optámos por passá-la para aqui, por fazer em via streaming e julgamos que em boa hora. Estamos muito felizes. Muito obrigado, Urs de Lume. Muito obrigado. Senhoras e senhores, mais uma vez, convosco, Urs de Lume.
Estamos? Já estamos. Pronto, e assim termina mais uma emissão do Teatro Estúdio Ildefonso Valério das Noites do Largo do Pelourinho. Esta semana com Urso de Lume. Para a semana vamos ter Rogério Charras aqui neste mesmo palco, domingo, a partir das 18 horas. Um grande obrigado a todos aqueles que nos acompanharam aí desse lado, dos dispositivos eletrónicos, e a todos aqueles que se deslocaram até aqui ao Teatro Estúdio Ildefonso Valério para virem assistir em direto, ao vivo e de forma presencial a este espetáculo maravilhoso Azores de Lume. Muito obrigado a todos, muito obrigado, até para a semana, um forte abraço. Muito obrigado.